Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para dizer que eu não me envergonho do Evangelho. Fui desafiada pela minha amiga Tatiane Carvalho e vou trazer uma mensagem para vocês que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faças? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Bom, quero refletir com vocês aqui nessa mensagem. É uma mensagem que eu acho muito linda, que é a história de Bartimeu. Que começar assim: Bartimeu, ele era um cego, mendigo. Eu imagino só 2000 anos atrás se encontrar numa condição dessa, o peso que não era para ele, a discriminação que ele não sofria com essa condição. Tanto é que a gente olhar pelo nome dele, em hebraico, Bar significa filho e Timeu era o nome do pai dele. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. Nenhum nome Bartimeu tinha, nenhum nome seu ele tinha. Aí ele, ouvindo falar que Jesus estava na cidade de Jericó, resolveu esperar Jesus para quando ele saísse. Ficou à beira do caminho. Quando Jesus vinha, ele escutando a multidão gritar, começou a clamar, gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que ele gritava e a multidão repreendia, mas ele gritava cada vez mais. E Jesus ouviu a voz dele e mandou que trazessem ele. Os discípulos, chegando a ele, disse: Tem bom ânimo, porque o mestre te chama. E ele, lançando fora de si a sua capa, foi ao encontro do Senhor. E Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? E ele disse: Que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. A capa de Bartimeu era tudo o que ele tinha. A capa era a casa dele, a capa era o refúgio, o esconderijo dele, a capa era onde ele usava para ganhar o sustento todos os dias. E quando Jesus o chamou, ele abriu mão da sua capa, ele lançou fora a capa para ir ter com Jesus. Qual é a sua capa hoje? Qual é a capa que tem afastado você de Jesus? Debaixo de qual capa você tem se escondido? É a capa da mentira? É a capa da prostituição que tem te impedido de chegar mais perto de Jesus? Eu quero dizer para você que Jesus está te chamando, mas é necessário que jogamos fora a nossa capa. É necessário que a gente abra a mão da capa para encontrar com o Senhor. Se a gente parar para pensar, hoje, na nossa condição, nós temos muito mais que Bartimeu. Bartimeu não tinha nada, e o que ele tinha, ele jogou fora para encontrar com o Senhor. Qual é a sua capa hoje que está precisando ser jogada fora? Debaixo de qual capa você tem se escondido? Que você possa meditar nessa palavra e ver, olhar qual é a sua capa, debaixo de qual capa você tem se escondido, você possa abrir mão dela para encontrar com o Senhor. E outra coisa interessante também que eu acho nessa mensagem é em relação quando Jesus pergunta a ele: O que queres que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você hoje: O que queres que eu te faça? O que você ia dizer? Bom, Bartimeu poderia te dizer assim: Senhor, eu quero ser o rei deste povo, que eles possam ser os meus escravos, os meus servos e pagarem por tudo aquilo que ele me fez. Eu quero todo o ouro, toda a prata. Mas Bartimeu teve humildade e disse: Jesus, que eu veja, mestre, que eu veja. Jesus disse: Pai, a tua fé te curou. Quero dizer para você que hoje Jesus está te chamando para viver uma história nova, uma história linda com Ele. Que você possa abrir mão da sua capa. Que você abra a mão da sua capa para encontrar com o Pai. Porque muitas vezes, a única coisa que nos afasta do Senhor é a capa. Que nos impede de chegar até Ele. Que nos impede de ouvir a voz dele é a capa. E é necessário que possamos jogar fora.